Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vamos dar uma atualizada sobre as ações da própria Raizen, bem como mudanças acionárias importantes, especialmente entrada de um grande grupo de investimento de Singapura, bem como análise da própria ação, da sua queda, que teve na data de hoje bem expressiva de 4%, e algumas mudanças no cenário tanto do açúcar quanto também do etanol, que pode impactar diretamente aqui as ações da Raizen. Pois é. Então a gente vai começar dando atenção aqui para a matéria, com enfoque do próprio Bank of America, que vê perspectiva para o mercado de açúcar e etanol nada inspiradora, já que o aumento, apesar do aumento de preço da commodity, o mercado conta com altas limitadas, dado o excesso de ofertas de etanol e também o equilíbrio de preço do açúcar. A gente sabe que houve um disparo no preço do açúcar e depois esses preços se consolidaram. E outra questão também aqui é do etanol. Há muita oferta de etanol no mercado. Por isso que as perspectivas futuras são mais razoáveis, mais pé no chão. Outras coisas também importantes para a gente poder observar, de acordo com o relatório enviado para os investidores, aqui diz que o banco revisou seus preços e estimativas para as empresas do setor sobre sua cobertura, principalmente por conta dos últimos resultados reportados. E a gente até pode observar que os resultados reportados, especialmente aqui os LPAs, foram não tão surpreendentes, especialmente aí no ano safra 2024, primeiro trimestre, fez com que essas perspectivas realmente fossem revisadas. Uma coisa importante que a gente pode observar aqui, estamos falando da Raizen, o próprio banco diz, Raiz 4 deve ter um ano menos volátil em relação a 2023, com crescimento no médio prazo impulsionado pela expansão do etanol de segunda geração. A gente sabe que a Raizen ela domina a tecnologia do etanol de segunda geração, aquele extraído de biomassa que aproveita os outros terços da cana, não só a moagem, o próprio caldo da cana, mas também o seu bagaço, transformando aí em insumo para a produção de etanol riquíssimo em octanagem, ou seja, um etanol com muito valor agregado e com um bom preço. Pois é. Já para São Martinho, de acordo aqui com o relatório, a sua recomendação é neutra, já que a empresa, que atualmente ou exclusivamente é produtora e trade de açúcar e etanol, conta com um valuation menos atraente ou pouco atraente. Em termos simples, ela está um pouco esticada. Cara, outra coisa também importante para a gente observar aqui em relação aos preços do etanol, quais são as perspectivas, já que isso afeta diretamente a Raizen, código raiz 4. Veja só, o banco destaca que os preços do etanol se recuperaram cerca de 25% em relação às baixas recentes, no meados aí de janeiro, mas ainda 15% abaixo do preço do primeiro trimestre de 2023. Sim, está mais barato o etanol. E o porquê, O banco acredita que a maior recuperação depende da própria recuperação dos preços da gasolina e uma maior procura pelo etanol. Então, gasolina cara, vão procurar mais etanol, você vai conseguir equilibrar a oferta com a demanda e vai fazer com que você tenha uma recuperação nos preços, certo? Então, tudo vai depender aqui também da gasolina. É claro que hoje também há uma grande participação de etanol dentro da própria composição da gasolina. Mas veja só que interessante, olha, o etanol vem ganhando participação no ciclo Otto no Brasil. Isso daqui já corresponde a 11% desde julho de 2023, mas a paridade de preço com a gasolina permanece ainda dentro daquela ordem de 61, 62%, Então, para cada 1 litro, que você paga na gasolina, se você igualar a R$ 1, hipoteticamente, R$ 1, 1 litro, você vai pagar 1 litro 60 centavos do álcool. Essa é a paridade de preço que hoje existe, por volta de 61, 62%.
A oferta deve ficar estável em relação ao mesmo período do ano anterior, então a gente pode esperar ruídos aí na questão do etanol, devido ao aumento dos estoques iniciais, apesar da menor produção e moagem de cana no Centro-Sul. Veja só que interessante, isso é importante para nós. A moagem de cana foi menor, ok? Só que os estoques ainda continuam altos, e isso não permite que o preço, né, realmente suba, trazendo mais receita para a própria empresa. E continua, né? Olha, o cenário, ó, se a gente observar aqui, o cenário ainda continua, né? Estimam que a paridade de preço com a gasolina possa melhorar gradativamente, né? Preços médios de etanol 9% superior em relação ao mesmo período, né? Entre 24 e 25. Há uma perspectiva de alta, não muito alta, em 9%. E aí a gente fica meio que perplexo, né? Por que que a gente fica perplexo? Porque há no mercado uma forte recomendação e boas perspectivas em relação à raiz. Tanto é que aqui o ponteiro está batendo compra forte, e não é opinião de um e nem dois, são 13 analistas em consenso, com preço-alvo em R$ 6,04, e hoje ela amargou aqui uma queda de 4% na bolsa. Apesar de o acumulado anual esteja 16%, ela acumulou uma forte queda, pois é. Tanto é que chegou a ficar bem abaixo aqui, tanto da média móvel de 200 períodos, quanto também de 50 períodos. Se a gente fizer aqui um caixote, né, das altas, né, ou dos maiores níveis de preço, por volta de 4,40, 4,20, hoje ela está num dos menores, né, tocando aqui os R$ 3,20. Apesar disso, é uma empresa que continua pagando seus dividendos, ainda não está naquele nosso querido teto de 6%, mas ela paga. Minha opinião sincera, ela tem muitas ações em mercado, a base acionária é muito grande, ela tem que dividir o lucro com muitas. Eu, na minha opinião aqui, olha, caberia muito bem um agrupamento dessas ações. O que que você acha disso? Você também parte desta tese que é preciso fazer pelo menos aqui um agrupamento destas ações para diminuir a base acionária? Está tendo muita volatilidade nos preços porque a base numérica é um valor baixo, R$ 3,27. Qualquer centavo traz grande oscilação para a empresa. Se você é dessa opinião também, coloca aí no campo dos comentários, ok? Tanto é que aqui, olha, ações em circulação, 1,36 bilhões de ações no mercado. Isso para um valor de mercado de 4 bi. Pois é. Então, muitas ações aqui no mercado. O que mais a gente pode observar? Veja que realmente, né, de acordo aqui com a plataforma da Microsoft, a gente vai comparar com outras plataformas, tá? Ela está realmente mais cara, o seu price earning, né, o PL, né, 12 vezes um múltiplo, enquanto Prio, sumariamente aqui petróleo, né, distribuição de combustível pela Vibra, Petrobras e Petrobras estão operando aqui em números menores, patamar de 5, 6 e 7. Ela está operando em patamares de 12, relação preço-lucro. Quando a gente olha aqui a perspectiva futura, os analistas estão colocando Raizen como compra forte para os próximos 12 meses subir cerca de 84,75%. Veja aqui que o velocímetro aqui, né, o indicador está em compra forte. É quase que unanimidade por parte dos analistas a recomendação de compra com alto poder de valorização. Quando a gente para o mouse aqui, a gente até pode observar que tem alguns colocando como alvo R$ 8, dando quase 145% de alta. Pois é. E quando eu paro o mouse aqui, pelo menos 8 desses 13 analistas dando recomendação de compra forte e outros 5 recomendação de compra. Ninguém está falando nem para manter e nem para vender. Todo mundo falando compra ou compra forte. Diz aí o que você tem feito. Fato é que teve alguns trimestres que, de fato, a Raizen surpreendeu o mercado, alguns outros decepcionou e outros ficou meio que em linha com uma baixa expectativa. O mercado tem uma expectativa negativa em relação aos lucros para depois se recuperar ao longo do ano 24-25, que foi o que disse ali a matéria do Bank of America. Ok? Uma coisa que eu quero trazer para vocês é que nesse fato relevante, até mesmo um fundo bem importante chamada GIC, eu pesquisei aqui, né, Private Limited, falou que aumentou aqui a sua alienação nas ações preferenciais da companhia, o que jogou a sua participação para 4,9, quase 5%, né, já saindo ali nos relatórios da empresa.
E pesquisando aqui, é um fundo de Singapura que investe em tecnologia, meio ambiente, sustentabilidade e por aí vai. Parece que é um fundo composto por pessoas com bastante experiência no mercado, tem cerca de 2.000 funcionários, são 11 escritórios, trabalham aqui há 42 anos no mercado, né, especialmente nessas partes de fundo, prospectar empresas, e eles estão vendo aqui uma boa perspectiva, uma vez que eles aumentaram aqui a sua participação. Pois é, os gringos aqui estão vendo com boas perspectivas. Será que eles sabem algo que a gente não saiba? Lembre que eles estão quase sempre um passo à frente, né? E a gente aqui tentando estudar para tomar também melhores decisões. Acho que vale a pena a consideração. Quando a gente observa aqui, olha, vamos pegar aqui direto, pegar aqui raiz 4 no investidor 10, vamos dar uma olhada aqui como é que estão os seus indicativos. Ó, os seus indicadores de valuation, quando a gente observa, veja que traduzindo para o Brasil, o PL está em 8,56, o que é um pouco esticado. O preço sobre valor patrimonial está acima daquele nosso número mágico de 1,5, levemente acima, pagando dividendos razoáveis. Nos últimos 12 meses, subiu 22% e a cotação hoje está numa das suas mínimas do ano. Pois é, olha, quando a gente olha aqui, veja que no ano ela já bateu aqui R$ 3,00, 2,98 e ela está aqui caindo para R$ 3,25, 26 centavos. Atingiu alguns tetos, alguns picos aqui e ela está hoje aqui bem nos seus vales aqui, ok? Pelo menos desses últimos 8, 9 meses, tá bom? Basicamente aqui um piso de cotação. Antes da gente continuar aqui nos valuations da empresa, eu queria mostrar para vocês no nosso painel inteligente quanto que tanto Benjamin Graham quanto Joe Greenblatt pagaria e se está barato ou não do ponto de vista fundamentado deles, né? Então só vou colocar aqui sempre informações atualizadas, né, em tempo real. Todo final do dia ele faz aqui a atualização da carteira. Simplesmente eu vou vir aqui no ticker e colocar o código raiz 4, veja como é bem simples. Dou um enter aqui e ele traz para mim os preços, né? Veja só, de fato, a Raizen está entregando um bom ROI. Se ela entrega um bom ROI, até para Graham, ele entende que está barata porque o PL está razoável, abaixo de 15, e o preço sobre valor patrimonial está marginalmente acima de 1,5. Para ele está barato, então ele compraria. Pagaria um preço até de R$ 12,03. Não concordo muito com essa tese, mas tudo bem. 12,03. Para Greenblatt, não. Por quê? Porque você tem um dividendo não tão alto, o PL está quase batendo lá nas alturas e o ROI, tudo bem, está em 2 dígitos, mas para ele, pela margem de segurança, está cara. Então não tem consenso aqui do princípio fundamentado de valuation. Seria uma ação que você teria que fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Nesse caso, talvez você ficaria até com um pé no freio, né? Se não está barata nos dois cenários, então teria aqui meio que um pé no freio. Como que você faz para achar ações baratas dentro desses dois cenários de verificação, base fundamentada, né, de valuation? Eu limpo aqui o filtro, simplesmente venho aqui e seleciono ações baratas. Se você estivesse perguntando o que são esses outros valores aqui, isso daqui é quando a ação ela está com valor negativo e gera resíduo no gráfico. Você pode desconsiderar, tá? Olha, o NA é que não existe, dado. O NUM e o DIV é porque o valor está negativo, então não tem nem como você fazer cálculo, tá? Então só vou vir aqui pegar ações baratas, tanto de Graham quanto também de Greenblatt, e eu posso observar aqui pelo menos, olha, 65 ações baratas que estão em consenso aí dos dois, né, pais do valuation, ações baratas. E eu vou deixar para vocês esse painel, tanto no link da descrição quanto também dos comentários. Acho que vale a pena aí você acessar para você ter uma ideia, né, para poder partir, né, ter um ponto de partida tanto de estudo quanto também saber se aquelas ações que você pretende comprar está barata ou cara com base fundamentada, ok? Então, voltando aqui para os valuations da empresa, a gente de fato consegue perceber que ela vem pagando os seus dividendos. O problema aqui é que a margem bruta versus margem líquida está muito estreita, por isso que deu problema lá em Greenblatt. Não existe uma margem grande para ser trabalhada, pagando 50% do seu lucro líquido, né? Muito bem ajustado. O PL está relativamente alto, você pode até comparar com outras, como por exemplo, Jales Machado, ok? Outra coisa também que a gente deve observar, né? Olha, veja aqui, ó, vou até pegar aqui embaixo. Olha, veja que a
A dívida dela até que está relativamente controlada, né? Então, por exemplo, dívida líquida pelo EBITDA não pode passar de 3, né? Aqui ela está com 1,5, mas em relação ao seu patrimônio, ela está muito endividada, que não pode passar de 1. Então, é uma empresa que tem um certo grau de endividamento, muito por conta do seu CAPEX. Ela está investindo para se consolidar como uma empresa única no setor, especialmente SAF, né, o combustível de aviação sustentável, e também o E2G, ou seja, o etanol de segunda geração, que vai ser muito parelho aí com a gasolina, com preços menores, ok? E muito mais sustentável. Na questão do ROI, até que ela entrega o retorno sobre o equity, o quanto você coloca tem de retorno, isso é bom, junto com o ROIC também, são 2 dígitos. Então, a empresa está tendo lucratividade, mas as margens estão apertadas, muito por conta da sua alavancagem aqui, certo? Mas coloca aí, o que você acha de Raizen? Você realmente confia que, na opinião desses analistas, ela pode mais, de acordo com seus projetos futuros? Você está meio com o pé no freio? Ou você aqui realmente não gosta de ação como essa? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.